problema de ser analista de geopolítica ultimamente é que as coisas mudam mais rápido do que a Netflix cancela a série nova. Na semana passada, o Irã e os Estados Unidos estavam avançando diplomaticamente numa série de rodadas de negociação que estavam em Omã, e a quarta rodada seria inclusive na Itália. E quem meio que tinha intermediado isso era a Rússia. Os Estados Unidos estava se aproximando da Rússia porque estava intermediando um acordo entre Rússia e Ucrânia, lá em Riad, na Arábia Saudita. E, por causa disso, muita gente estava já ventilando, e eu também estava já observando, que a tendência seria uma mudança de planos do Trump em atacar o Irã. Porque o objetivo do Trump em terminar a guerra da Ucrânia e da Rússia, além de afastar a Rússia da China, era também tirar o foco na Ucrânia para poder botar o foco no Oriente Médio, mais especificamente no Irã. Aí, desde ontem, mais especificamente desde ontem, hoje é 1º de maio, começou uma dança das cadeiras de uma rapidez que é como se a gente tivesse voltado para a estaca zero no ano passado. Por quê? Há uma pressão de Israel muito grande que ela possa atacar o Irã com a ajuda dos Estados Unidos. E parte do governo americano estava meio assim, não vamos. Só que ontem rolou uma postagem do secretário de Defesa dos Estados Unidos, onde ele fez um ataque direto ao Irã. A postagem diz: vemos seu apoio letal aos Houthis. Sabemos exatamente o que vocês estão fazendo. Vocês sabem muito bem do que o exército dos Estados Unidos é capaz. E foi avisado. Você pagará a consequência no momento local que escolhemos. A postagem tem relação ao ataque dos Houthis a um navio americano. Só que o nível da postagem é muito bizarra. Uma ameaça direta ao Irã. E hoje, 1º de maio, saiu a informação de que temporariamente as negociações que estavam rodando, que seria a quarta negociação sobre o programa nuclear iraniano entre Estados Unidos e Irã, foi interrompida pelos Estados Unidos. E aí, eu poderia simplesmente falar assim, isso é puramente pressão de Israel, porque Israel quer atacar o Irã. Mas eu acho que tem mais coisa aí. Tem 2 caminhos para se observar essa história. O primeiro caminho é um caminho ligado a umas situações que estão acontecendo já no Irã. Essa semana a gente teve 2 situações que o próprio governo iraniano não levantou e não alimentou muitas teorias sobre isso, porque teve um intuito de abafar essas histórias por causa das negociações com os Estados Unidos. Primeiro foi o incêndio no porto do Irã, que foi um incêndio enorme, mais de 800 pessoas ficaram feridas, mais de 40 faleceram, a explosão de contêineres onde tinham combustíveis e, de acordo com algumas fontes de imprensa, combustíveis de mísseis. Outra questão foi um incêndio, uma explosão numa indústria de drones de guerra. E essa história ela é mais bizarra ainda, porque quando explodiu a indústria, a fábrica, deu a notícia. Depois a notícia ela literalmente evaporou. Ela evaporou de todos os canais iranianos, ela evaporou até da mídia ocidental. Tipo, segura essa informação, segura essa história. 2 eventos muito próximos, 2 eventos de explosões de situações estratégicas e que era para ficar de olho. Então começou a se ventilar que isso poderia ser uma forçação de barra, isso aí é teoria, tá, gente? Isso aí não é algo comprovado, de Israel para assim entrar num conflito direto com o Irã, mesmo os Estados Unidos até então não querendo. A outra linha que a gente tem a ver com a guerra da Ucrânia. Porque o fim da guerra da Ucrânia é interessante para o Trump, não só pela questão de afastar a Rússia, como eu falei, da China, que isso era um dos grandes objetivos, ele não conseguiu inclusive afastar a Rússia da China, mas também para tirar o foco da Ucrânia e poder ir no Oriente Médio. E ontem a Ucrânia e os Estados Unidos assinaram um acordo que para mim é praticamente um acordo de rendição, mas é um acordo onde os Estados Unidos oferece proteção para a Ucrânia e oferece dinheiro para uma pseudo-reconstrução da Ucrânia e fica com boa parte das terras raras ucranianas que ainda estão em poder da Ucrânia, porque boa parte está em poder da Rússia. E isso foi um acordo firmado entre os Estados Unidos e a Ucrânia meio dissociado da Rússia. Porque, ao mesmo tempo, um senador nos Estados Unidos, gente, olha a quantidade de informação que está rolando, está tentando aprovar um projeto lá nos Estados Unidos de sanções muito mais violentas contra a Rússia, proibindo vários países de comprar o petróleo e o gás russo. Significa que a boa relação entre Estados Unidos e Rússia estaria se desfazendo. Não é uma afirmação, isso é só um apontamento. Lembrando que durante aqui a conferência dos chanceleres do BRICS, aqui que teve no Rio de Janeiro, nessa semana, a Rússia e a China mostraram que estão unidas. Então, nessa nova reorganização, nesses novos fatos,
Talvez seja interessante para os Estados Unidos, inclusive nesse momento de recessão americana, possibilidade de recessão grande, com o PIB desabando, que saiu o PIB americano e ele desabou, com a aprovação do Trump desabando, ter uma guerra contra um inimigo histórico que uniria os Estados Unidos em torno do Trump. E o inimigo histórico é o Irã. E quem meio que estava tentando dar uma segurada num conflito bélico entre Irã e Estados Unidos era a Rússia. Mas se a Rússia começa a se afastar dos Estados Unidos, ela já não tem esse poder. Então a gente vai ter que observar os próximos momentos.